Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a autorrevisão. Meu nome é Vera Lúcia Ramos e vamos falar então um pouquinho sobre quando nós falamos em revisão, nós já sabemos, nós estamos falando de um texto. E aqui no caso é um texto traduzido por nós mesmos, né? Então, o que é uma autorrevisão? A palavra auto já diz, né? Quer dizer, uma revisão do meu mesmo, né? Do texto que eu fiz. Então, por que isso? O tradutor, ele obrigatoriamente tem que fazer a autorrevisão. E por que essa aula é importante? Justamente para que nós tenhamos consciência do significado de corrigir o próprio texto, né? Então, assim, o tradutor e o texto. Aqui eu vou mostrar alguns dos passos que o tradutor normalmente tem em relação ao texto que ele recebeu para traduzir. Um dos passos, uma das atitudes que o tradutor, ou até uma abordagem em relação ao texto que ele pegou para traduzir é a seguinte. Alguns tradutores leem o texto completo antes de traduzir. Por exemplo, eu faço isso. Antes de traduzir qualquer texto, eu dou uma lida rápida para pelo menos saber do que se trata o texto. E depois eu vou começando a marcar esse texto para fazer a tradução. Mas isso não acontece com todos os tradutores, né? Existem outras formas, né? Outros tradutores, eles vão lendo aos poucos e fazendo a pesquisa necessária para determinados termos. Então, alguns tradutores já vão lendo e ao mesmo tempo eles vão marcando o que eles querem para procurar, certo? E ainda, aqui eu trouxe mais um exemplo e podem ter outros também, né? Outros tradutores ainda vão traduzindo sem a preocupação de exatidão em relação à gramática e a escolha dos termos num primeiro momento. Então ele vai simplesmente traduzindo, mesmo que o texto fique estranho, ele não se importa, ele deixa aquela coisa bem grossa, porque ele está acostumado a fazer desta forma. E você pode me perguntar, nossa, mas só existem essas três formas? Não, como eu disse antes, existem outras, mas eu trouxe três possibilidades do que nós costumamos ver a postura do tradutor frente ao texto que ele está traduzindo. Agora, quais são as etapas na feitura da tradução? Aqui é muito importante porque todo tradutor, pelo menos, deve fazer isso. Ele precisa ter um pré-rascunho, o que ele considera de pré, ou seja, antes do rascunho. E veja, nós estamos falando de rascunho, nós não estamos falando de um texto completo, hein? Aí sim, então um pré-rascunho, aí nós temos um rascunho, e aí a gente vai ter ainda um pós-rascunho antes do texto, certo? Então você fala, nossa, mas eu trouxe aqui um exemplo. Aqui, eu trouxe um exemplo. Né? Eu recebi esse texto em português e eu tive que verter esse texto para o inglês. Então, primeiro eu dei uma lida e aí eu vi lá, artigo 1º, fica aprovado o regulamento técnico sobre corantes em embalagens e equipamentos plásticos destinados a estar em contato com alimentos nos termos do anexo desta resolução. Então eu vou começar a traduzir, só que aí, Article 1, it is approved the technical regulation on dyes in plastic packaging and equipment intended for contact with food in the terms of the annex of this resolution. Então, depois que eu li, eu achei um pouco estranho. Então, porque ficou colado, bem coladinho ao texto, né? Isso daqui eu chamei de pré-rascunho. Mas eu deixei assim mesmo, porque ele é eu nem estou considerando esse texto como rascunho. Tá vendo? É um pré. Agora, eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu vou voltar nesse texto e aí eu vou mudar algumas coisas. Porque it is approved ficou estranho em inglês. Porque o que foi aprovado? Então, na verdade, o que foi aprovado é tudo isso daqui. Então, em inglês, eu tenho que mudar o it's approved. Então, eu vou deixar Article 1. The technical regulation on dyes in plastic packaging and equipment intended for contact with food is approved. Então, tudo isso é que foi aprovado. Em português, eu posso deslocar esses termos como fica aprovado o regulamento. Não é o regulamento que fica aprovado? Só que a forma de dizer isso em português fica mais clara com o verbo primeiro, dá essa clareza à frase. Em inglês, não. Porque it's approved, mas esse it significa o quê? Ele tem que significar alguma coisa na frase. Por isso que não ficou certo no meu, por isso que eu chamei de
pré-rascunho, ou seja, antes do rascunho. E aqui eu mantive. In the terms of the annex of this resolution. Então isso ainda ficou estranho para mim, mas eu tô no meu rascunho. Eu ainda tenho um pós-rascunho, né? Aí eu vou olhar de novo o texto, principalmente aquelas partes marcadas em vermelhas, né, que ficaram estranhas. E aqui já estava, em cima já estava ok. Então, Article 1, the technical regulation on dyes in plastic packaging and equipment intended for contact with food is approved pursuant to the annex in this resolution. Então, eu encontrei, finalmente, o que seria nos termos do anexo, né? Aqui ficou com uma cara de inglês, então eu considerei isso um pós-rascunho. E o que eu posso dizer? Esse já é o texto? Pode ser que sim, ou pode ser que eu ainda passe para alguém dar uma olhada, ou eu mesma, porque até aqui eu fiz uma auto-revisão, não foi? Foi o meu texto que eu passei por essas etapas, então eu fui revisando aos poucos. Então, vamos ver passo a passo as etapas da autorrevisão. O que eu preciso realmente ver no meu texto e ter consciência de que eu estou vendo isso? Eu tenho que verificar a ortografia. Então, quando o texto é muito longo, aqui era um texto curto, mas quando eu tenho um texto longo, é muito importante eu usar a ajuda do Word. Se eu não sei, eu vou lá em revisão, o Word tem isso, na barra de cima, eu clico lá em revisão, aí eu tenho um subitem lá que está escrito ortografia e gramática. Se no computador isso não está ativado, eu vou fazer isso para ver, então todas aquelas palavrinhas que aparecem grifadas em vermelho, eu vou ver se o spelling, né, se a ortografia está correta, e vou ver também aquelas que estão grifadas de verde, se a gramática dali está ou não correta. Às vezes o Word erra, mas eu tenho que verificar, principalmente isso. Depois, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma leitura completa do texto ainda para verificar. Lógica, se está tudo ok, se faz sentido. Fluidez, o texto. Leia em voz alta. Esse texto flui, sai de uma forma audível ou não? Eu paro em alguns pedaços. Se eu parar em alguns pedaços e ficar estranho, então não tem fluidez. Idiomaticidade, se aquilo realmente parece que foi escrito naquela língua, é claro em português, é claro em inglês ou não? Pontuação, as vírgulas estão no lugar certo? Tem certeza? Os pontos também? E aspectos tipográficos que tinha no texto original, eu tenho que ver se está aparecendo nesse texto que eu traduzi ou verti, né? Continuação dessas etapas. Eu vou fazer uma verificação de números. Se eu peguei um texto em que esses números, eles aparecem no texto, o que eu preciso fazer? Eu preciso conferir só os números, esqueço das letras, esqueço o que está escrito e vou lá, número a número, para ver se está tudo ok. Isso dá muito trabalho e tenho que ter muita atenção, por isso que é importante verificar primeiro só os números. Depois eu faço uma verificação da organização do documento como um todo, vejo se está batendo, né? Se os dois estão ok. Continuando com as etapas, eu vou fazer a leitura comparativa para verificar exatidão e completude, porque às vezes o texto é tão longo, nós acabamos pulando algum parágrafo, não traduz aquilo. E aí quando você vai ler, você percebe que está faltando alguma coisa, vai lá no texto 1, né, o texto fonte, vê lá se realmente está exato, está completo. Outra coisa, eu tenho que fazer a releitura do texto para verificar layout, consistência e qualquer erro introduzido lá na etapa 2 e 3. Ou seja, na etapa 2 e 3, eu vi o Word, vi se estava tudo ok, aquelas marcas, eu conferi tudo. Só que eu introduzi um parágrafo que eu esqueci. Eu revisei alguma coisa, troquei de lugar. Eu vou ter que rever isso daqui, eu vou ter que rever se a ortografia está correta, se a pontuação está correta, porque eu mexi em alguma coisa. Então, eu tenho que revisar novamente. Outra, então, para isso,
eu vou rodar o corretor ortográfico do Word novamente, no caso de ter havido uma introdução de novos erros. Porque isso acontece, quando você revisa, você corrige algumas coisas e na hora de você mudar, às vezes você introduz erros. Então, por isso que eu tenho que ver de novo, novamente, se está tudo de acordo. Dá bastante trabalho, né? Mas é tão gostoso fazer isso, né? Você tem que ter uma percepção e ficar lá nos detalhes. Isso que faz um bom tradutor, não é? Depois, isso é muito importante. Eu tenho que salvar o documento final com um nome que o distinga como última revisão. Porque o que eu posso fazer aqui? Eu salvo como o mesmo nome ou com, sei lá, qualquer coisa e eu não sei qual foi a última, porque às vezes nós temos, sei lá, 20, eu já tive isso, 20 arquivos, né? E aí põe lá a última revisão, porque você pode acabar mandando para o cliente o texto que você revisou lá no começo e que ainda tem muitos erros. Então, atenção, a hora de salvar, salve como última revisão, delete os outros. Você pode guardar um ou dois, só se você quiser verificar como você conseguiu evoluir na revisão do seu texto. Caso contrário, jogue tudo fora e fique só com o último para poder mandar o correto para o cliente, certo? Isso daqui, o afastamento do texto. Quando nós revisamos o texto do outro é diferente, porque o texto do outro vem completamente novo para nós. Agora, o nosso texto não. Você já está tão habituado àquele texto, porque foi você que traduziu, foi você que ficou ali nos detalhes, então você acaba não enxergando muitas coisas do texto, erros, que você deveria enxergar. Então, por isso o afastamento do texto. Então, o que você precisa? Às vezes você não tem tempo. Né? Dependendo do tempo que teremos para essa revisão, esse distanciamento pode ser menor ou maior, de algumas horas a alguns dias. Se for possível, é um texto que você vai entregar daqui a 2 dias, então você já fez, já revisou, deixa o texto lá, vai fazer outras coisas, vai mexer em outros textos. Quando você voltar a esse texto, você vai perceber, nossa, eu não tinha visto, olha esse erro, olha não sei o que, você fica assim, sem acreditar em quantos erros que ainda você vai conseguir achar ali, infelizmente, mas é verdade. Agora, mas às vezes nós não temos 1, 2 dias. Às vezes você não tem nem horas, às vezes você tem alguns minutos, mas é importante. Esse afastamento tem que ser feito, mesmo que for de minutos. Parei o texto, fiz a minha última revisão, salvei como última revisão, levanto, vou dar uma volta, vou tomar uma água, vou ouvir uma música, vou esquecer o texto, vou pensar em outras coisas, volto e começo do princípio. E aí eu vou encontrar ainda alguns possíveis erros, certo? Então, o afastamento é extremamente importante. Vamos agora para as considerações finais dessa autorrevisão. Olha, a autocorreção, ela deve seguir algumas etapas que podem ser as propostas acima. Então, assim, todas essas propostas, essas etapas, na verdade, que eu mostrei para vocês, não significa que você precisa fazer nessa ordem. Significa apenas que são algumas etapas, assim, para ajudá-lo a chegar numa revisão melhor, numa autorrevisão melhor, certo? Mas não há um modelo fechado para a produção da revisão do meu texto. Então, realmente, na tradução, você não tem modelos, né? Mas você vai encontrar o seu jeito. Você tem, sim, dicas, etapas, essas etapas, na verdade, são dentro de dicas que nós estamos dando para que você se organize, veja o seu jeito. Então, saiba que modelo não existe. Mas é muito importante lembrar que o afastamento do texto é essencial para que consigamos detectar possíveis erros invisíveis nas primeiras leituras. E isso é mais importante, o afastamento é mais importante quando eu estou fazendo a minha revisão do que quando eu estou fazendo a revisão de um texto de uma terceira pessoa, certo? Então, na aula de hoje foi isso. Nós discutimos a revisão do meu texto, que significa a autorrevisão.
todo tradutor precisa fazer isso, mesmo que o tradutor saiba que ele vai entregar isso para um revisor. Por quê? Isso diz respeito ao seu trabalho. Então, se você entrega um texto sem ter feito essa autorrevisão, fica muito mal o cliente, ou mesmo o revisor, pegar um texto cheio de erros, cheio de problemas. Ele vai desconfiar até da sua formação. Vai falar, nossa, mas o tradutor não sabe isso. Como que ele me entregou um texto desse? Então, mesmo sabendo que outras pessoas irão olhar o nosso texto, é extremamente importante fazer essa autorrevisão. E muitas vezes não tem ninguém que vai olhar. Ele vai direto realmente para o cliente. Então, muita consciência, muita paciência, porque é um trabalho detalhado, assim, o tradutor tem que ser detalhista, mas não podemos esquecer que essa etapa é muito importante no processo da formação, da construção desse texto traduzido, certo? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Voltem nessas etapas, vejam qual é o caminho que vocês vão seguir para fazer a autorrevisão. Então, por hoje é isso. Tchau, até a próxima aula.